Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos explicar um filme de fantasia obscura e animação de ação chamado Dante's Inferno. Este vídeo conterá spoilers, portanto, tenham cuidado. Agora vamos mergulhar bem fundo nele. Voltando da Terceira Cruzada, Dante chega em casa após 3 anos. Ele está ansioso para conhecer seus entes queridos, especialmente sua amada esposa Beatrice. No entanto, ele é recebido com desespero. Tudo é calmo e sombrio. Ao entrar em sua casa, ele descobre que seus servos foram mortos. Seu pai foi brutalmente assassinado com seus órgãos derramando. Ao ver isto, Dante corre em direção ao quarto de Beatrice, apenas para encontrar sua amada noiva Beatrice morrendo de uma facada no estômago. Dante corre na direção dela e a toma em seus braços. Ela se lembra do dia em que ele partiu. Ela se lembra de como Dante jurou que não cometeria adultério e o acusa de quebrar o juramento. Dante protesta contra esta afirmação. Entretanto, ela não pode mais segurar sua vida e sucumbe aos ferimentos. Ao morrer, ela se torna o espírito e começa sua ascensão para o céu. No entanto, uma figura sombria que na verdade é Lúcifer, flui Beatrice do céu e a transporta para os portões do inferno. Dante persegue-os e persegue-os até o inferno. Dante luta e prega uma multidão de criaturas quando chega aos portões do inferno, mas agora é tarde demais. Sua amada foi levada para as profundezas do inferno. Ao sentar-se indefeso fora dos portões do inferno, ele é capturado por uma partitura de braços semelhantes a serpentes que semeiam uma cruz vermelha em seu peito e tronco, uma tapeçaria viva que detalha seus maiores pecados na vida. Uma vez que a criatura o deixa depois de infligir tal dor, Dante questiona por que isto aconteceu com ele. Entretanto, ele também diz que esta dor não é nada em comparação com a perda de sua amada Beatriz. Com essa determinação em mente, Dante abre as portas do inferno e vê o demônio ao lado de seu noivo. Antes que Dante possa fazer qualquer coisa, a criatura arrasta Beatriz para as profundezas do inferno, e Dante salta para salvá-la. Ao chegar ao inferno, ele encontra Virgílio, o famoso poeta romano e autor dos Enéas. Virgílio revela que Beatriz tinha feito um acordo com Lúcifer para trazer Dante de volta para casa em segurança. Ela apostou que Dante nunca a trairia durante este período em que eles estavam juntos. Entretanto, se ela perdesse a aposta, Lúcifer poderia levar sua alma para residir com ele no inferno. Dante alega mais uma vez que nunca traiu seu amado noivo e pede a orientação de Virgílio. Ele concorda em assisti-lo. Dante e Virgílio abordam Karen, uma fada viva demoníaca maciça que leva almas através do rio Acaron para o primeiro círculo do inferno chamado Limbo. Enquanto eles estavam a caminho, uma horda de criaturas demoníacas ataca Karen e ordena que os demônios ataquem Dante, pois nenhum ser vivo é permitido entrar. Dante luta contra eles, mas perde sua espada e, assim, pega uma das vistas dos demônios. Esta poderosa arma o ajuda a derrotar todas estas criaturas e eventualmente ele consegue matar Karen também. Depois disso, Dante e Virgílio continuam sua jornada em direção ao Limbo. Enquanto isso, Beatrice demonstra estar sofrendo. Lúcifer usa várias visões e ataques para infligir-lhe dor. Lúcifer diz que se divertiria muito, fazendo-a viver através de 1000 mortes. Virgílio e Dante entram no Limbo. Eles encontram um feto no meio do Limbo e se perguntam como ele chegou lá. Aqui, Dante descobre que Beatrice estava grávida de seu filho enquanto ele estava fora, mas abortou. Então, o bebê que eles viram era na verdade seu filho. O feto se transforma em cinza na mão de Dante e uma nova horda de demônios aparece. Estes demônios assumem a forma de bebês com garras. No início, Dante tenta combatê-los e até mesmo acaba com alguns deles. No entanto, eles continuam crescendo e o repentino Dante é cercado por esses bebês demoníacos. Atacados por estas crianças demoníacas, ele e Virgílio escapam para um grande edifício. Eles entram num salão de grandes governantes, filósofos e pensadores, incluindo Aristóteles, Platão, Sócrates e Saladino, cujas forças Dante tinha lutado durante sua cruzada. Seguindo em frente, eles entram na sala do Rei Menos, cuja tarefa é enviar almas condenadas para seu círculo de pecados correspondente ao inferno. Ele nega a entrada de Dante. Agora, só há uma maneira. Dante deve derrotar o Rei Menos para alcançar o círculo final do inferno. O guerreiro rasga Menos com seu letal ferreiro e quando o rei se curva para lutar, Dante corta seu braço, fazendo com que sua cabeça seja rasgada pela roda espinhosa que ele usava para fazer seus julgamentos. Depois que o Rei Menos foi completamente degradado, os condenados se aproveitam da situação para tentar escapar. Dante segue o caminho até alcançar o segundo círculo do inferno. Este círculo está cheio de almas de pessoas que cederam a seus desejos luxuriosos. Na costa devastada pela tempestade do segundo círculo, Ilha da Luxúria, corpos voam através do vento, entrelaçados, apanhados numa tempestade de paixão sem fim.
Ao ouvir os gritos de Beatriz à distância, Dante entra numa sala de súcubos que se transformam em demônios hediondos. Eles o atacam quando não o seduzem, mas Dante consegue derrotá-los. No entanto, ele percebe que quebrou sua promessa para Beatriz. Ele revela a Virgílio que, durante a cruzada, uma herege aprisionada se ofereceu para dormir com ele. Depois que Dante se recusou a impedir que seus guardas espancassem seu marido até a morte. Sob a ilusão de que ele foi absolvido de todo o pecado por um padre, ele concordou com o acordo. Ele cancelou a morte de seus guardas e passou a noite com ela. Ao ouvir isso, Beatriz começa a perder a fé, mas ainda recusa a oferta de Lúcifer de sua mão em casamento. A dupla chega a uma gruta onde homens e mulheres que haviam vivido suas vidas em gula são torturados pela fome. Muitos são capturados e devorados por servidores, o grande cão de caça do inferno. Virgílio diz a Dante que o único caminho para o próximo círculo é de dentro da besta, então Dante se permite ser comido. Ele encontra Chaco, um homem de sua aldeia que confessa ser guloso. Ele implora a Dante que o ajude. Com o poder de sua cruz, ele lhe diz para ser livre e o abençoa com a cruz. O espírito de Chaco flutua em direção ao céu. Logo em seguida, uma sombra de Lúcifer parece atormentar Dante e mais tarde lhe mostra um vislumbre da memória de seu pai, enchendo-se de comida enquanto uma Beatriz enojada e faminta observa. Ele revela que o pai de Dante também está sofrendo no inferno. Ele continua andando dentro de servidores e descobre seu coração. Dante ataca e destrói o coração do cão de caça com sua foice para escapar de seu corpo. Flutuando para o quarto círculo, Dante e Virgílio encontram homens e mulheres que desperdiçaram suas vidas em busca de bens materiais. As almas condenadas são torturadas ao serem tosquiadas em prensas de dinheiro, fervidas em ouro derretido e enterradas em enormes montes de moedas. Aqui, Dante enfrenta seu pai, que agora se parece com uma criatura nojenta. Ele se lembra de como seu pai era realmente ganancioso. Ele se lembra de uma vez que seu pai suspeitou que sua mãe havia roubado uma única moeda e a agrediu brutalmente, acabando por levá-la à morte. O pai de Dante revela que lhe foi prometido 1000 anos livre de tortura e ouro sem fim para assassinar seu próprio filho. Dante tenta argumentar com ele no início, mas ele não o escuta. A dupla luta e troca farpas um com o outro. Dante joga sua foice na direção dele, mas seu pai se esquiva. Agora Dante está em armas, então ele deve lutar com cuidado. Ele consegue levar seu pai para a beira do poço de ouro fundido e o chuta para dentro de uma cuba de ouro fervente. Prosseguindo através do quinto círculo do inferno, ira, Dante é agarrado por enxames de armas e mãos. Ele então tem um flashback para quando os prisioneiros exigiam e imploravam por comida. Dante fica sobrecarregado de raiva e decide que a vida dos hereges não vale mais do que a dos cristãos. Virgílio e Dante chegam ao rio Styx, onde os espíritos lutam nas águas turvas e rasas. Eles se dirigem para a cidade de Dys e sobem a bordo do Flegius, um gigante demoníaco que atravessa o rio. Entre as almas iradas, Dante reconhece Filippo Argenti que escarnece apenas para ser derrubado por outros espíritos furiosos. Dante vê Lúcifer na cidade de Dys. Ele anuncia às almas malditas da cidade sua intenção de casar com Beatriz. Dante exorta Flegius a correr e perseguir Lúcifer apenas para que Lúcifer atinja Flegius, forçando Dante a desembarcar. Lúcifer viaja novamente pelas profundezas do inferno ao lado de Beatriz. Dante deve segui-lo. No sexto círculo do inferno, os hereges ardem para sempre em fogo e são torturados. Dante encontra seu rival Faranata, que o escarnece, revelando o plano de Lúcifer de casar com Beatriz e deixá-lo preso no inferno para sempre. Dante mata Faranata com raiva, perfurando seu olho com sua cruz e com Virgílio, foge do círculo antes que ele caia dos terremotos causados pela força da morte de Cristo. No sétimo círculo, eles encontram um Minotauro, que guarda o sexto e sétimo círculos. Dante consegue esquivar-se de todos os seus ataques e o derrota com seu golpe final. Finalmente, eles conseguem atravessar para o sétimo círculo. O Centauro e o Necessário os ajuda a atravessar um rio onde muitas almas dos violentos estão fervendo no sangue de suas vítimas. Entrando na floresta da automutilação, Dante ouve um grito familiar e encontra sua mãe crescendo da muda de uma árvore, para sempre em dor por se enforcar em vez de se levantar ou deixar seu marido. O pai de Dante, acreditando que ela tinha morrido de febre, Dante está sobrecarregado de tristeza. Ele usa sua cruz para libertar a alma dela. Eles chegam a um cemitério dentro das abomináveis areias. Os camaradas cruzados de Dante, incluindo seu amigo Francesco, levantam-se da sepultura como guerreiros mortos-vivos, condenados por cometerem atos de violência em nome de Deus. Dante se surpreende ao ver seus companheiros neste lugar. Ele pensava que eles estavam lutando em uma guerra santa. Entretanto, Francesco revela que os sacerdotes que os enviaram para a batalha mentiram-lhes, pois Deus não tolera violência sem sentido.
Francesco marcha em direção a Dante com sua espada desembainhada e o ataca. Dante não tem escolha a não ser defender-se. Ele primeiro corta a espada de Francesco ao meio e depois divide sua cabeça em duas, usando sua visão. Depois de derrotar Francesco, ele se lembra que ele mesmo havia massacrado vários hereges. Dante então reza a Deus para que Francesco tenha dado uma chance de se redimir. Depois de ser levado pelo Garion ao reino da fraude, Virgílio divide os caminhos com Dante, aconselhando-o a cruzar uma série de pontes para impedir que Vajra se case com Lúcifer. Dante deve se apressar em direção ao círculo final. Ele derrota muitos demônios ao longo do caminho. Dante começa a refletir sobre seus próprios pecados. Ele percebe que seu pai, criado da família que envia Vajras, foi assassinado pelo marido da mulher que ele havia violado. Vajras foi vencido pela tristeza da traição de Dante. Ela se casa com Lúcifer e se torna um demônio. Vajras continua a atacar Dante, dominando-o e forçando-o a olhar para o nono círculo da traição, onde ele vê seu maior pecado, permitindo que seu irmão assuma a culpa por seu massacre dos prisioneiros hereges. Irritado de dor, Dante dá a Vajras sua cruz, que ele havia prometido devolver a ela quando retornasse da cruzada. Ele implora por perdão e implora com ela que aceite mais uma vez o amor de Deus. Ela o perdoa e retorna à sua forma angélica anterior ao beijá-lo. Um anjo desce do céu para levá-la. Vajras promete que eles estarão juntos em breve, mas para escapar do inferno, ele precisará enfrentar Lúcifer sozinho, pois ele guarda o único caminho de fuga de Dante para fora do inferno. Vagando nas cavernas do círculo final, Dante atravessa o reino escuro e frio, procurando um caminho que leva a Lúcifer. Ele se encontra com uma alma feminina que lhe diz que Lúcifer reside no próprio centro de Judecope. Ele também encontra 3 gigantes da lenda, Nimrod, Efialtes e Anteus. Dante se depara com uma caverna cheia de enormes correntes congeladas. Ele corta através delas apenas para descobrir que ele libertou um demônio de 3 faces que parece ser a forma corpórea de Lúcifer. Dante mata a besta e se move em direção ao purgatório, onde sua salvação o aguarda. Lúcifer, entretanto, revela sua verdadeira forma corpórea e facilmente domina Dante. Ele se gaba de que muitos heróis, incluindo Ulisses, Alexandre, Átila e Lancelot, haviam tentado matá-lo. Ainda assim, nenhum tinha uma alma negra o suficiente para permitir que Lúcifer se libertasse. Ele explica que Beatriz era apenas uma isca para atrair Dante para o inferno e libertá-lo de sua prisão. Lúcifer se compromete a entrar no purgatório e no paraíso e alugar o céu para um novo e maior inferno. Dante novamente começa seus ataques. Trícia é o melhor, mas não consegue prejudicar o demônio do inferno. Ele percebe que não pode deter Lúcifer por conta própria. Ele reza, arrepende-se e implora por perdão divino. Enquanto Lúcifer tenta impedi-lo de fazer este pacto, um raio de luz explosivo emana de Dante, e Lúcifer está congelado e sólido. Dante mergulha no portal que leva através da terra ao purgatório para estar com Beatrice. Agora, nem completamente vivo, nem completamente morto. Ele rasga a cruz, cosida em seu peito, para se libertar desses pecados, e continua sua jornada. Mais tarde naquela noite, o emblema carnal do pecado que ele arrancou de seu peito, se transforma em uma serpente. Supostamente, Lúcifer espera para obter sua vingança, que se corta no escuro. Obrigado por assistir, e não se esqueça de gostar e subscrever. Nós o veremos no próximo vídeo.